fazer uma introdução aqui. Na verdade, esse tema foi proposto para a gente ter uma discussão mais técnica dos potenciais impactos no trading eletrônico de market making de Petrobras e Vale. Então, é um tema assim, bem focado, acho que de maior interesse para fundos que já operam e têm posições abertas e procuram fazer investimento. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas, e com participação também de vocês na plateia. Então, basicamente é isso. Não sei se o Alberto quer começar a falar um pouco da situação do mercado hoje, para dar um panorama, para a gente poder abrir o tema. Claro, claro. Boa tarde a todos. Então, em verdade, é interessante você ter um panorama inicial de como que é o mercado de opções hoje no Brasil. Tá? O tema, falando em Petrobras e Vale, que foi sempre as duas ações carro-chefe, onde nós temos os maiores volumes de opções, elas não têm, inclusive, não há nem necessidade de se ter um market maker hoje. Você tem market makers mais informais. Mas hoje existe um terceiro papel, que é a OGX, que os volumes, em termos de opções, também são expressivos. Existe na verdade, assim, o contexto cultural brasileiro. Lá atrás se operavam muitas opções de Telemar, Petrobras eram as que operavam mais, depois acabou entrando o Vale, pelo peso no índice, mas ainda culturalmente temos alguns entraves que têm que ser vencidos para que o mercado realmente se deslanche. Tá? Então, por exemplo, hoje, como é que é cotado? Uma opção hoje, um contrato de opção ele equivale a uma ação. Tá? Então, quando vocês veem que nós estamos falando que o mercado brasileiro é um que mais opera o maior número de contratos no mundo ou nas Américas, na verdade, nós temos que dividir por 100, porque lá fora um contrato são 100 shares. Tá? E ainda não temos uma cultura de investidores, pessoas físicas, acessando esse mercado, que é o que realmente traz um pouco de volume, assim como gestores de hedge funds. Obviamente, por um motivo educacional. Tá? E um outro ponto também que opções para a gente, quando a gente fala de equity options no Brasil, a gente só lembra das calls. A gente esquece que existe um mercado de put também. Então, isso é muito cultural. Tá? Acaba sendo meio que um catch-22 aí. Você precisa aumentar a liquidez de mercado, fazendo a promoção de market makers nas opções, mas, ao mesmo tempo, você precisa aumentar o número de participantes. Não é uma tarefa muito simples. A Bolsa tomou a iniciativa ano passado com esse programa de market making para alguns papéis que ela acreditava terem um pouco mais de potencial. Mas, ainda assim, nessa linha, o que eu queria deixar inicialmente aqui é que a barreira a ser vencida no Brasil, efetivamente, acho que vai ser a mesma barreira que a gente tenta vencer hoje em atrair investidores para o mercado de bolsa. Tá? Com a tendência de juros caindo, se nós conseguíssemos uma melhora de cenário e atrair mais investidores para a bolsa, com certeza o mercado de opções ia andar junto, mas ainda assim precisaríamos fazer como que eu vou dizer, um esforço para que tivéssemos uma educação, nem que seja num site da Bolsa, por exemplo. Hoje, se vocês tiverem a curiosidade de tentem entrar no site CBOE, ou até mesmo CME, vocês vão ver que existem ali em cima folders específicos só de estratégia de produtos. É uma forma de você educar e trazer mais investidores. Então, por exemplo, você vai no site CBOE, ele tem lá como se proteger com opções. E tem um modelinho, te dá uma planilha de simulação. Tudo isso
por migalhinhas, acaba incentivando muito o mercado. Então, acho que é nesse ponto, Bruno, que a gente consegue aí ampliar um pouco essa participação em opções. Assim, a minha visão é que, historicamente, né, o mercado de opções teve vários períodos de muito avanço. Mas, por outro lado, tiveram alguns eventos grandes na história das duas bolsas do Rio e de São Paulo que prejudicaram muito a vontade das pessoas físicas de começar a operar opção. Por um lado, e por que eu estou falando isso? Estou falando isso para a gente poder chegar e avaliar se vale a pena ou não ter o market making em Petrobras, e vale. Mas, tanto aqui dentro quanto lá fora, o market maker, ele fazendo o negócio direitinho, né, e colocando a liquidez direitinho e tal, sem correr muito risco, ele realmente incentiva o mercado para quem ele precisa incentivar. Quem ele precisa incentivar? Ele precisa incentivar as pessoas físicas, os fundos menores e tal. Por quê? Porque, por exemplo, uma Previ, uma Avalia, uma Vale, um fundo grande lá fora, né, ou até um fundo local, o cara vai ligar na mesa lá da Merrill Lynch ou do Deutsche, ou sei lá de onde, falar, eu quero um mercado para 100 mil contratos de Petro e acabou. O cara vai dar e pronto, se não ele não der, ele perde o emprego dele. Agora, para o investidor que está ali na Bolsa todo dia, que não tem acesso às tesourarias das mesas, o market maker ele fomenta o mercado, né? Só que quais foram esses eventos? No Brasil foi na década de 80, né? Final da década de 80, que a Bolsa do Rio quebrou, né? Com Nagy Narras e com o Léo Cris operando opção loucamente, praticamente quebrou a opção, quebrou a Bolsa, não tinha mais Bolsa. E aí, o que acontece? No dia seguinte, você abre o jornal e fala, poxa, o mercado de opções quebra a Bolsa do Rio de Janeiro. Quer dizer, se quebrou uma Bolsa inteira, como é que não vai me quebrar eu que tenho 100 mil, 200 mil reais lá para operar? O cara fala assim, não vou brincar desse brinquedo, né? Isso aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu com Vale, aconteceu com os Minas, aconteceu com Telebrás, por causa da privatização. Então, tinha muita gente que tinha opção e aí perdeu totalmente a liquidez, porque aí virou Telefônica, virou não sei o quê, o cara não sabia o que fazia. Aconteceu também em 2007, 2008, que acharam aquele poço de petróleo lá, rasgou todo mundo no mercado de Petro. Aí os caras falaram, não, agora a gente não opera mais Telebrás, vamos operar Petro. Aí o cara foi para Petro, aí fazia lá, vendia descoberto dele para ganhar um quer e tal, vapo. O mercado rasgou todo mundo. Aí o cara falou, não, agora vamos operar Telemar. Aí operou Telemar, aí saiu o anúncio da conversão da PN para a ON. A ON subiu, as duas subiram, uma subiu 40%, outra subiu 120%. Aí quebrou todo mundo em Telemar também. Aí, o que acontece? O cara que é pessoa física e fala assim, vou operar opção, o cara fala, não vou operar opção, porque não tem condição. Mas, ainda assim, o volume da Bolsa, apesar dessa medição que ele falou ser meio assim, twist, o mercado é bom, o mercado tem liquidez. Você entra lá hoje no mercado de Petrobras Vale, só opera o dia inteiro, não tem problema nenhum. O GX também, Itaú, os Minas, tem uns papéis que têm liquidez aí. Então, agora, é uma coisa generalizada? Não. Ali, o cara, ou o cara que está operando opção ali é o que a gente chama do pato novo, né? Que é o cara que não mergulha muito fundo e, quando mergulha, não volta, que é o cara que descobriu opção, acha que opera um pouquinho ali, tal, e aí começa a ganhar um dinheirinho e daqui a pouco quebra. Ou o cara que é pessoa física, né, que já é muito antigo de bolsa, tem vários caras aí, os caras têm um patrimônio bom, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, e o cara já é profissional naquilo. E aí ele fica ali disputando o mercado com as tesourarias dos bancos, com os fundos quant e tal. Se a gente tiver a presença do market maker, né, contribuindo diariamente ali, a cada instante, botando no bid and ask,
fazendo a formação do mercado, como se diz, né, o termo é esse, a formação do mercado, e dando liquidez para quem tem e precisa ter liquidez, associado ao que o Alberto falou de uma expansão da cultura desse negócio, aí eu acho que o negócio vai virar. Agora, só o market maker por market maker, eu não acho que altere tanto o volume. Agora, mesmo porque, outra experiência assim também, em 97, 96, foi na crise da Ásia, eu não me lembro direito quando foi, depois teve a crise da Rússia, os dois market makers de Telebrás em Nova York quebraram. Entendeu? Um quebrou na crise da Ásia, e o outro quebrou na crise da Rússia. E aí tiveram que contratar outra empresa para botar lá, né? Isso assim, para o americano, isso é bem normal, né? Para o europeu, em Londres e tal, isso é bem normal. Para a gente, assusta um pouco, mas se você pegar nas empresas de biotech, que tem notícia todo dia, né? E são spikes de preços gigantes, tem market maker que quebra um por semana, entendeu? E não tem jeito. Mas os caras já vão para lá sabendo que é aquele risco que eles estão tomando mesmo. Aqui no Brasil, o que acontece? O market maker, com exceção da Interactive Brokers, né, o cara vai para o mercado naquela de, vou fazer um mercado, mas eu não sei se eu faço muito bem. O cara ainda não se resolveu se ele quer ser o market maker mesmo, ou se ele está fazendo aquilo por marketing, para aparecer. Então, assim, eu acho que tem que ter uma definição dos players de mercados que querem ser market maker. Eu mesmo já propus, durante algum tempo, e eu consegui fazer durante um tempo, com um investor, pessoa física, dentro do fundo, fazer marketing. Antes da Bolsa ter lançado esse negócio, acho que foi em 2006, 2007, quando a gente estava na Latour, a gente fez market making de vários papéis, Eletrobras, tal. E foi muito bem, sempre foi muito bem, sem ter desconto de emolumento, sem ter nada. Então, assim, eu acho que quando o agente de mercado decide em fazer esse negócio, ele tem que estar preparado para esses eventos. O cara tem que separar aquele montinho ali e falar, eu vou ganhar muito dinheiro aqui, mas pode ser que nesse aqui eu quebre. E correr o risco. Não dá para falar, vou fazer, não vou, isso aqui vai machucar meu bônus. Não dá. Cara, ali é igual você ter um cassino. Porque o cassino, na verdade, é isso. Você senta lá no cassino, a mocinha tem que estar lá para jogar as cartas. Entendeu? Se ela vai ganhar ou perder, aí ou o cassino está roubando, e na Bolsa não tem, só tem se o cara tiver uma informação que você não tenha, ou então ali vale tudo, é igualdade de força, entendeu? E só que é todo mundo contra um, igual no cassino, é todo mundo contra um. E aí vira randômico, o cara vai acertar a mão, vai perder a mão, e na probabilidade, normalmente, ele acerta, né? Se jogar moeda, né, a probabilidade de você acertar a moeda ou a probabilidade de você ganhar no mercado é muito maior a probabilidade de você ganhar no mercado. Então, assim, o cara tem que saber que ele está abrindo um cassino, porque, na verdade, é um cassino, só que com os odds, né, a probabilidade disso, muito a favor dele. Então, eu acho isso. Acho que se o cara se decidir fazer a formação de mercado e tiver a cultura, eu acho que é super benéfico. Não sei, o Alberto, qual é a visão dele e tal. Eu entendo assim, ainda existe, obviamente, alguns entraves em termos de regulamentação local. Então, por exemplo, hoje, um hedge fund local ele não pode ser market maker. Tá? Então, você pode ser uma instituição financeira, pode ser, um investidor estrangeiro, através do veículo 2089, também pode ser. Além disso, eu acredito que quando o mercado atingir um estágio melhor de desenvolvimento, você vai ter algumas coisas que a gente chama que consigam facilitar operacionalmente o market making de opções. Por exemplo, hoje você ainda tem um conceito em termos de clearing um pouco complexo. Você não tem uma análise efetiva do seu portfólio, do risco do seu portfólio, para te dizer quanto você está chamando de margem diariamente, como é feito, por exemplo, na CBOE. É utilizar um sistema CMT, que lá fora, até a origem era um sistema que existia na CME,
E ele faz cenários de vol e te chama margem em cima daquilo. Mas ele não faz uma análise do seu portfólio. Então, se você tiver uma estratégia que o seu risco é limitado, ele não vai enxergar isso, ele vai te chamar muito mais margem. Chamando mais margem, falta capital para você, obviamente, aplicar na estratégia. Então, são nuances de uma particularidade do nosso mercado que a evolução, obviamente, vai fazer com que essas barreiras caiam. Nós temos que lembrar que tudo no Brasil também, em termos de mercado financeiro, acontece muito mais rápido do que acontece no resto do mundo. Então, se vocês olharem, quanto tempo demorou a eletronificação do nosso mercado? Nós tivemos DMA 1, 2, 3 e 4, colocation, em menos de 2 anos. Entendeu? Então, assim, isso requer toda uma parte de sistemas, de controles, que o investimento é absurdo. Só que só ficar nisso é aquela velha história lá atrás, a gente só fala assim, tudo que dá errado, sei lá, é culpa do governo. Eu queria falar que tudo que dá errado também é culpa da Bolsa. Na verdade, os participantes do mercado eles têm que se unir mais para que comecem a mudar isso, pouco a pouco. E você consegue ter incentivos para que esses volumes cresçam e sejam um crescimento orgânico e benéfico. Entendeu? Não um crescimento que você cresce, quebra um, cresce, quebra outro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que seria interessante também, se vocês tiverem interesse em participar, perguntando sobre alguma coisa relacionada a esse mercado. Estamos aqui, na verdade, para esclarecer no que a gente souber. Assim, só mais uma coisa para complementar, assim, para quem não sabe, acho que a maior parte das pessoas já sabe, mas é sempre bom lembrar. No Brasil, existe a regulação de margem, conta-margem, né? Mas eu nunca vi nenhuma corretora aplicando e nunca vi a Bolsa incentivando fazer. Então, isso já é um problema, né? Lá fora você tem portfólio margining, que é uma coisa, aí você tem a margem do governo mesmo, que é estabelecido, que é o Reg T, que você pode alavancar 4 vezes, né? Aí você tem portfólio margining, que você pode chegar a 10 vezes, mais até às vezes. E aí você tem prime brokerage, que aí, cara, o céu é o limite, né? Depende de quanto que o banco vai te dar de alavancagem. Aqui no Brasil, nenhum banco faz nada parecido com isso. Pelo contrário, quando você opera, por exemplo, assim, operação mais papai com mamãe, mais tranquila possível, você vende Petro 3 e compra Petro 4, pum, né? Faz R$100 mil. Você tem que depositar R$140 mil de margem. Ou seja, nos Estados Unidos, numa operação dessa, você não põe dinheiro nenhum para fazer, né? E o cara te cobra uma garantia de 8% disso, né? Então, você vai botar $8 mil, né? E vai fazer, tipo, sei lá, $100 mil dessa posição. Aqui no Brasil, você vai fazer R$100 mil dessa posição, você vai depositar R$140 mil. Então, nem que o market maker queira, o cara consegue, porque uma hora o book dele vai estar tão grande, com várias operações, que o cara vai falar, eu não tenho nem mais dinheiro para manter a margem do meu book, entendeu? Então, assim, você fazer o market maker ali, comprar e vender, e vai se zerando, legal. Por exemplo, ontem teve um painel que o Fabiano, lá da Claritas, falou, não, porque o market maker, você vende para ele a 10, o mercado é 10 com 12, aí você vende a 10, aí vende para ele a 10 de novo, daqui a pouco o cara, apesar a vista estar subindo, ele também está vendendo a 10. E aí você põe lá 9, o cara te enfia 9. O market maker perde dinheiro mesmo quando o mercado sobe, vendendo uma opção de compra. Óbvio, porque ele tem que se zerar. Porque se ele não se zerar, ele não tem como pagar no fim do dia. Aí, como é que você vai querer fazer market making? Não dá. Não tem dinheiro para fazer. Não tem balanço de banco que aguente fazer. E eu provo matematicamente para qualquer um aqui que é assim, entendeu? Já aconteceu comigo várias vezes, tanto no fundo quanto na época que eu operava em banco. E aí você fala, cara, deixa eu começar a desmontar. E você vai desmontando, você vai desmontando até zerar, e começa de novo. Só que nesse que você vai desmontando, você perde a tua licença de market maker, porque você tem que estar tantos dias no mercado, você tem que estar tanto de delta toda hora, e aí o negócio não vai, entendeu? Matematicamente, o negócio é bom, para de pé,
mas financeiramente, né, a conta não fecha. Então, assim, se vocês quiserem que eu explique um pouco melhor o negócio da margem, dos 140 mil, eu posso explicar, e não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aí, algum ponto, sejam bem-vindos a perguntar. Aqui é a Vanessa, da Bloomberg. O Alberto comentou que aqui no Brasil, geralmente, o mercado é bem mais acelerado em termos de desenvolvimento, né, quando começa. Como vocês veem isso em termos de electronic trading para opções aqui no mercado local, comparando com os outros mercados que já estão desenvolvidos de futuros e ações? Bom, operacionalmente falando, eu entendo assim, para você implementar o electronic trading em opções, ele tem, particularmente no Brasil, é um pouco mais simples até que no US, que você não precisa de dados de mercado de outra bolsa. Então, a própria Bovespa te fornece os market data de opções. Então, isso seria bem simples. O que é um entrave efetivo é que, por exemplo, eu, assim como o Bruno, nós somos aí pioneiros em electronic trading, tentando fazer com que esse mercado realmente aconteça. A maioria das empresas que acaba entrando, o fundo resolve abrir uma área quantitativa. Qual que é a ideia dele? Que é algo cultural que nós já carregamos. Alguém precisa pagar minhas contas fixas, de estrutura. Então, quando você não entende que é core business da sua empresa a parte tecnológica e de infraestrutura, até onde, obviamente, você entenda que seja core business, o mercado fica muito dependente em formar deals para que alguém me forneça a estrutura para que eu alcance o mercado. Então, só para dar um exemplo, sei lá, há 2 anos atrás, quando tudo isso começou, nós tentamos buscar umas alternativas, tá? Que fosse flexível, porque o maior problema é ser flexível. Então, quem está aqui normalmente quer operar futuros fora também. Quer fazer opções locais porque está aqui. Então, teria que ser um sistema que fosse flexível e de rápido desenvolvimento, que é o sonho de todo gestor quant. Então, nós acabamos encontrando uma solução no conceito de CEP, lá, Complex Event Processing, que com pouco conhecimento tecnológico eu conseguiria implementar. Mas eu acho que a grande barreira efetiva é essa, você não falar assim, olha, isso é core business meu. Eu vou estar no colocation, eu preciso de uma placa que vai receber market data, e eu vou cobrir esse investimento. Então, isso ainda falta muito aqui. A negociação normalmente é do outro lado, assim, eu preciso operar com o Bruno. Bruno, você consegue me arrumar aí? E, na verdade, você está passando a responsabilidade para alguém que quer te vender um serviço, mas não tem o conhecimento profundo tecnológico do que você precisa, na maioria das vezes. Muita gente faz o caminho contrário, fala assim, olha, como é que eu faço aí para operar, o que você pode me oferecer? E vai aprendendo com isso. É um pouco diferente de quando você vai em Chicago, você pega o prédio da Bolsa Antiga, lá em Chicago, você vai em cada um daqueles escritóriozinhos, só tem computador, monitor, e o cara conectado lá com vários data centers e operando. Ele sabe o que ele precisa de tecnologia. Então, assim, é meio que parecido com opções. A gente precisa, primeiro, educar um pouco o mercado. Mas, assim que um perceber e a notícia se espalhar, a gente ainda tem esse problema também cultural, né? As coisas se espalham. Então, por exemplo, você vê a história do Mega Bolsa, que, na verdade, era no sistema lá atrás, GL, que virou Sangard e tal. A gente começa culturalmente a pensar que ele é um sistema oficial da Bolsa. Então, eu quero ter aquele sistema que... Então, você tem que saber lidar culturalmente com as necessidades locais e, ao mesmo tempo, mostrar para quem quer investir, quem quer participar desse mercado, que o investimento tem que ser feito por parte dele. Isso é core business dele. A partir do momento que você entende isso, eu acho que você tem um desenvolvimento grande. Tudo, como eu comentei, você vê hoje, nós temos os servidores já dentro do espaço da Bolsa, daqui a pouco a Bolsa vai ter que mudar um data center, obviamente nós temos os problemas operacionais, como toda a Bolsa tem,
Mas o que falta ainda é isso, minha visão, pelo menos, é você ter casas especializadas. Então, como exemplo, a corretora que eu uso nos Estados Unidos, o nome não é nem conhecido no mercado. Eu acho que eles devem ter 4 pessoas, no máximo, sentado numa mesa de controle. Eles ficam disparando e-mail para cada bolsa que dá erro e monitorando todas as operações. Troca no switch as rotas. Assim, é empresa de tecnologia. É corretora porque tem uma licença, cobra corretagem. Mas, entendeu? É alguém focado hoje no seu nicho efetivo. Não sei se o Bruno sente isso. E assim, pô, a gente tem vários amigos que estão aqui prestigiando a gente, que são corretores, né? E, cara, assim, os donos das corretoras ainda não entenderam que o mercado mudou total. Então, o cara mantém aquela estrutura e tal, não sei o que, de gente, papapá, e tal. O cara devia estar com uma sala cheia de computador e um ar-condicionado e um no-break power. E um fio para a bolsa. É isso que o cara tinha que ter. E sales. Entendeu? Aí o cara, fica com aquele negócio e tal. Por quê? As casas grandes fazem os dois. Tem research e tem quant. Aí o cara monta uma mega estrutura, tal, contrata o link da Bloomberg, que tem 10 links, tal. Mas o cara que é corretor pequeno, que tem um volume bom, que era, sei lá, terceiro do ranking do DI, segundo do ranking do dólar, tal, ele não tem um mercado de analista. Entendeu? O analista dele, por mais que ele fale, ninguém ouve. Entendeu? O cara quer ouvir o analista da Goldman, da Morgan, da Merrill Lynch, tal. E ele não conseguiu ainda conceber que ele tem que ir para um negócio de fee business. Que a corretagem, antigamente, era um negócio de fee business. Mas hoje a corretagem não gera fee nenhum. Entendeu? Então, ele tem que ter tecnologia e produto. Entendeu? E aí as corretoras gastam uma fortuna em orçamento de tecnologia, mas pouquíssimas, eu conto 5, 6 no máximo, do universo de quase 40, fora as que são ligadas a banco, que tem uma tecnologia que sirva para atender não só os fundos quant, mas que foi material do debate de ontem, de vários painéis, que é o trade de algo, que é o trade de VWAP, de TWAP, de Market on Close, que depende dessa tecnologia também. Então, assim, o mercado mudou. E só lembrando, né, existe outro ponto, que tecnologia sempre foi uma área de apoio. Então, é meio que o contrário. Você fala, cara, a tecnologia, olha, vai lá, eu preciso colocar esse cliente rodando, faz o que precisa ser feito. E hoje, a área de tecnologia, ela acaba virando o core também da corretora. Eu vou só citar um exemplo. A Interactive Brokers, né, todo mundo leva 2 anos para conseguir a licença para operar na Bolsa. Só para terminar aqui o meu ponto. Os caras tinham um cara aqui, sênior, um analista júnior e uma advogada. Era a corretora dos caras. Os caras conseguiram a licença da Bolsa em 4 meses. Levou 2 meses no Banco Central e os caras fazem, acho que, 20% do volume de opções. E aí? O cara está fazendo 20% do mercado de opções com 3 caras. Pô, quantos tem nas corretoras hoje? 20, 30? Tem um amigo meu que trouxe para o Brasil uma corretora agora, e o escritório dele é pequeno, né? Falei, aí, vamos contratar gente, tal. Eu falei, cara, fica do tamanho que você tem, do tamanho que você está, cara. Investe nos teus produtos, entendeu? E investe na tecnologia, entendeu? E controla bem pra caramba o teu risco. Porque o cara vai explodir no teu colo, como a GW explodiu, entendeu? Então, assim, os exemplos estão aí, não é só da GW, tem vários, entendeu? Então, assim, é tecnologia, risco. Os caras com 3 pessoas, 2, um analista e um diretor, os caras montaram, fazem 20% da Bolsa. Isso é para provar a minha tese de que o mercado mudou, entendeu? Better.